Nós podemos ter isso, Douglas. Essa é a grande revolta da nossa casa, né? Meu amor, eu, os meninos, onde, como acessar? Que jeito chegar lá? Porque o Senhor não é um Cristo separado que dá de si para um e não dá de si para outro. Mas o quanto de nós, quanto da nossa atenção, quanto da nossa querência sobre isso, né? Do nosso desejo, entende? Então, é possível. Eu tenho uma esperança de que Deus vai nos alinhar, porque a gente lê o final do livro. E no final do livro dá tudo certo. É uma noiva né? gloriosa. A noiva é glorificada. Né? Então, mas eu não quero ser aquela pessoa também que espera como uma espectadora. Se eu posso gritar a paixão que eu carrego, se eu posso produzir lesões nos ouvintes, se isso for numa igreja com 1000 pessoas ou numa igreja com 5 pessoas, isso não importa. Né? Então é aquela coisa de trazer essa paixão pelo Cristo, essa paixão sem restrição nenhuma, sabe? Essa paixão assim, Douglas, que me faz enterrar 2 filhos e dizer assim, Senhor, o Senhor é digno disso. O Senhor é digno de ter o que o Senhor me pediu, o Senhor é digno de ter os meus sonhos, ainda que legítimos. Isso é real. E isso é para nós. Né? E o nosso caminho Senhor, nos amadurece nisso. Tira a gente da infância. A gente não quer... Para casar tem que ser maduro, não dá para casar infantil. Né? Então, é muito forte. É muito forte, assim. Tem algo neles que nós, infelizmente, ainda não tocamos. Tem que pedir para eles orar por nós. Né? Como você disse, a gente sempre ia e a proposta era, vamos encorajar os irmãos. Ai, Deus. Vamos levar algo para eles. Né? A gente teve uma aula aqui, o Vitor veio ministrar lá da Convergência, né? E ele falando de Deus nos levar ao deserto. Sim. Né? E ele começou a falar uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, assim, e veio muito de frente a tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Ele falou assim, e ele quer te levar ao deserto, e quando ele leva ao deserto, as pessoas que aceitam e vão, passam a se apaixonar pelo deserto. Vicia, deserto vicia. Deserto. Aí ele dizendo sobre esse movimento apostólico, né? De Deus te chamar então agora para te mandar para fazer algo, né? E ele fala, e quando que está no ponto ali, é quando você não quer mais sair do deserto. Então ele mostra, por exemplo, Moisés, né? Quando Moisés clica dentro dele, não está escrito, mas você percebe no texto, clica, peraí, acho que eu sou o libertador. Porque eu da minha idade não tem ninguém, morreu todo mundo. Fui poupado. E eu sei tudo sobre o Egito, mas eu também sei muito sobre o povo judeu, porque eu cresci ali com a minha mãe e tal. Peraí, ele começou a ligar os pontos e eu tenho a possibilidade. Aí ele vai estar fazendo o braço. E meio que assim, é um meio que eu quero ser o libertador. Uhum. Entendi, eu quero o ministério, eu quero. E aí ele vem fazendo o braço. E aí o caos que gera e Deus manda ele pro deserto. 40 anos. Vamos amansar esse vocacionado. Vamos alinhar. Exato. E vamos colocar ele numa posição, eu quero Deus. Agora eu achei um lugar aqui que eu tenho ele e só ele, né? Sou eu, as ovelhas e ele. E é muito esse contexto que Deus vai chamando todo mundo, né? Só tenho ele. E aí Deus fala, agora você é o libertador, vamos? Não quero. E interessante... Manda outro. Exatamente. No caso de Moisés, é interessante que ali em Êxodo 3, o encontro que ele tem pela primeira vez com a voz divina, onde Deus se torna pessoal para ele, não é mais o Deus do seu povo, Deus dos seus pais. Deus se apresenta, fala, Moisés, eu sou Deus, Deus de Abraão. Ele está no deserto. No deserto. Né? E outra coisa linda que acontece ali é que, além de Deus se apresentar, você vai ver, acho que lá para o versículo 7, a partir do versículo 7, Deus começa a rasgar o coração com Moisés. Ele fala, eu vi o sofrimento do meu povo. Né? Eu gosto muito, Douglas, daquele versículo 24:15 de Salmos, 25:14, desculpa, quando fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Né? A estes ele dará a conhecer a sua aliança.
E o termo intimidade ali, ele é muito abrangente, porque ele fala de segredo, ele fala de conselho confidencial, ele fala de conselho familiar, mas é interessante que o mesmo termo, a mesma palavra é usada para divã, aquele objeto do profissional da alma, onde o seu paciente deita e open your heart, né? Abre o coração. Só que no contexto de 25:14, quem está no divã para rasgar o coração é Deus. Então ele fala assim, ó, o que está dentro de mim é para ter acesso. Eu vou entregar para os íntimos. Eu vou entregar. E esse que me honra é aquele que vai me priorizar. É aquele que vai mudar a sua agenda. E aí a gente vai para o centro nevrálgico de toda a nossa vida cristã. A nossa primeira missão é nos relacionar com o Senhor. Marcos 3:3, o Senhor chamou para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu um padrão. Primeiro é para mim, é togetherinho aqui, ó. Eu e você. É aprender a ouvir, rasgar coração, práticas devocionais, solitude, silêncio, contemplação, lectio divina, seja o que for. Então você acessa os meus segredos e daí você produz um serviço excelente.